Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE define distribuição de processos do exercício de 2017 em diante. Contas de governo de Itaúba recebem parecer prévio favorável à aprovação. Pleno julga regulares contas anuais de gestão da Prefeitura de Primavera do Leste, mas gestores são multados. Agora, no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso aprovou resolução normativa que distribui as relatorias dos processos a serem auditados de 2017 em diante. Acompanhe na reportagem. Foi aprovada em sessão ordinária a Resolução 31/2016, que estabelece novas regras de distribuição referentes ao exercício de 2017 em diante. Segundo o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Antônio Joaquim, essa norma manteve o sistema de rodízio aos conselheiros e o sorteio para os conselheiros substitutos e apresentou inovações. A primeira se refere às regras para a distribuição aos conselheiros dos órgãos da administração direta e indireta e dos poderes executivo e órgãos da administração direta dos municípios, os quais foram agrupados em 6 listas que serão distribuídas a cada quadriênio. Esta é a novidade. A segunda novidade exclui da regra do quadriênio as contas do chefe do Poder Executivo estadual, continua sendo anual, da Assembleia Legislativa, também, que continua sendo anual, do Tribunal de Justiça, do próprio Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública, que também continua sendo um rodízio anual. No rodízio dos poderes, a Secretaria do Pleno adotou o critério de ordem decrescente de antiguidade dos conselheiros, ficando da seguinte forma. Para o período de 2017 até 2020, as 6 listas numeradas de 1 a 6 foram distribuídas do conselheiro mais antigo para o mais novo. A lista 1 fica com o conselheiro mais antigo, José Carlos Novelli. A lista 2, na ordem, fica com o conselheiro Walter Albano. A 3 com Valdir Teis, a 4 com o conselheiro Domingos Neto, a lista 5 com o conselheiro Sérgio Ricardo e, por fim, a lista 6 com o conselheiro Moisés Maciel. Quanto à distribuição das contas anuais do governo do Estado de Mato Grosso para o exercício de 2017, seguiu-se no critério da ordem decrescente de antiguidade. Sendo assim, o próximo relator das contas do exercício 2016 é o conselheiro Walter Albano, que sucede o conselheiro José Carlos Novelli nas contas de 2015. Para 2017 será o conselheiro Valdir Teis e assim sucessivamente. Quanto à distribuição dos demais poderes e outros órgãos autônomos, os relatores das contas anuais de governo ficaram divididas da seguinte ordem. A Assembleia Legislativa fica com o conselheiro Domingos Neto. O Tribunal de Justiça coube ao conselheiro Sérgio Ricardo. O Tribunal de Contas ao conselheiro Moisés Maciel. Ministério Público José Carlos Novelli e Defensoria Pública para Walter Albano. Já para os conselheiros substitutos, foi realizado um sorteio no Pleno, com envelopes lacrados contendo as entidades fiscalizadas. O primeiro conselheiro a escolher foi o Luiz Carlos Pereira, que será o relator da lista 1. Em seguida, a conselheira substituta Jaqueline Jacobsen fica com a lista 5. E, por fim, o conselheiro Moisés Maciel, que atua como conselheiro efetivo e substituto, ficou com a relatoria dos processos da pasta 3. As pastas 2 e 4 ficaram para os conselheiros substitutos da segunda Câmara. Legitimidade. Ao pé da letra, significa estado ou qualidade do que é legítimo. No jurídico, não é qualidade do sujeito, porém, mais propriamente, de sua atuação. Quer saber mais? Então, conta aí. Conta aí. Conta aí. Legitimidade. O que é isso? A Constituição prevê que o Tribunal de Contas vai fiscalizar a legitimidade dos atos de gestão. Significa que não basta que um ato seja legal, é preciso também que ele seja legítimo.
Isso envolve uma avaliação das circunstâncias em que o ato foi praticado e uma ponderação das prioridades da comunidade. Então, explica mais. Por exemplo, se faltam recursos para a merenda escolar, se faltam medicamentos no posto de saúde e o gestor gasta uma quantia considerável no patrocínio de shows musicais, é necessário que o Tribunal de Contas avalie a legitimidade desse gasto. Quer saber mais? Acesse www.tce.mt.gov.br e conta com a gente. Tribunal de Contas de Mato Grosso emite parecer prévio favorável à aprovação às contas de governo da Prefeitura de Itaúba. Veja os detalhes desse processo. O TCE de Mato Grosso analisou as contas anuais de governo do município de Itaúba, referentes ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do prefeito Raimundo Zanon. Após a análise de documentos e informações apuradas pela Secretaria de Controle Externo, foi indicada a ausência de irregularidades nas contas anuais de governo do município. Embora ausente de irregularidades, o conselheiro relator apontou a necessidade de se adotar medidas para o aperfeiçoamento das políticas públicas na área de saúde e educação, já que foram constatados indicadores relevantes abaixo do nível nacional. A despeito disso, enfatizo que o município respeitou todos os limites constitucionais relativos a investimentos na área de saúde, educação, Fundeb, passe ao legislativo, bem como os gastos com o pessoal, conforme dados detalhadamente discriminados na íntegra do meu voto, sendo este contexto determinante para a emissão de parecer favorável destas contas de governo. Sendo assim, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer favorável às contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Itaúba, exercício 2015, sob a responsabilidade do senhor Raimundo Zanon. E as contas anuais de gestão da Prefeitura de Primavera do Leste são julgadas regulares, com determinações e recomendações legais e multas. Confira. A Secretaria de Controle Externo emitiu de forma conclusiva o relatório de auditoria em que consignou pelo afastamento de 3 irregularidades. Porém, o Ministério Público de Contas discordou do posicionamento de uma, mantendo a irregularidade, no caso, a ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos da Prefeitura de Primavera do Leste. A auditoria constatou que a assinatura sobre as notas fiscais dos serviços de transporte escolar do município não houve conferência dos valores apurados e nem dos fatos na emissão dos documentos fiscais. O conselheiro relator considerou que o gestor do município se esforçou para solucionar o problema. Desta forma, deixou de aplicar multa, mantendo somente a irregularidade. Esse processo, apesar do número 12 irregularidades, 3 que foram afastadas pela equipe técnica, o Ministério Público discordou, eu acompanho o entendimento da equipe técnica, são coisas praticamente todas elas formais, nada de qualquer coisa que tivesse trazido dano ao erário. O relator ainda destacou que, caso houvesse constatado que nas notas fiscais atestadas tivesse havido o pagamento indevido de serviços, seria responsabilidade do dano. Mas como não foi constatado, o conselheiro acolheu os argumentos da defesa. Voto no sentido de julgar regulares as contas anuais citadas, com aplicação de multas, determinações e recomendações conforme a íntegra do voto. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br. Até amanhã. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.